Fala aí galera, eu sou o T e vamos continuar falando sobre as novidades da nova box da coleção de LED Legacy of Destruction que dropa no TCG daqui a pouco, nesse fim de semana, na sexta-feira, para ser mais preciso. Eu tô trazendo os vídeos aqui em cima, nessa playlist, caso você queira acompanhar. Já falamos de Melodios, já falamos do deck do Yu-Gi-Oh! Simplesmente por uma questão do nosso coração. Hoje vamos falar de mais um deck que já existe no jogo, foi lançado na coleção passada, né, Phantom Nightmare, e tá recebendo novos suportes agora em LED. E tem mais suportes para virem em Infinite Forbidden, então é um deck que tende a melhorar com o passar do tempo, mas os suportes atuais já colocam ele em um patamar que ele não estava. O deck é o deck de Yubel. Sim, o Yubel é um vídeo... Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de Yubel, se eu não me engano, que eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu comentei com vocês sobre o deck de Yubel. Aqui nós vamos dar andamento e falar sobre o novo Yubel com as cartas de LED. Vamos acompanhar, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, tem um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, e assim que chegar a nova coleção de LED Legacy of Destruction, eu vou deixar lá pra vocês, pra você poder fazer a compra usando o meu cupom. Se você usar o meu cupom, você ganha 5% de desconto na sua, 5% de desconto na sua compra dentro do site, beleza? Então acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! E aqui na tela, meus amigos, eu tenho um esboço de decklist pra gente poder falar um pouquinho sobre as cartas novas de Yubel. Como eu mostrei pra vocês, tem um vídeo já em que eu explico os pormenores, né, pelo menos as questões iniciais do que as cartas fazem. A gente vai tentar acelerar um pouquinho aqui, mas nem tanto. Afinal de contas, você não é obrigado a ir assistir o outro vídeo pra tentar entender esse deck. Então, essa coleção de LED, de Legacy of Destruction, ela traz algumas novidades pro deck de Yubel, como o Nightmare Throne, que é o campo novo. Esse campo é muito bom e ajuda pra caralho o deck. E a outra carta que vem também é o Screamer, que é esse amigão aqui. Essas são as duas novidades que tá vindo de engine para o deck de Yubel. Mas, para além disso, ele te dá uma questão nova que o deck não tinha antes, numa questão de endboard, o que é muito maneiro, que é esse bicho absurdo aqui, o Valdrath. Esse Exceed 10 é muito foda e ele é o produto final que o Yubel passa a fazer de agora em diante. Então essas são as coisas novas que tem para a coleção de Yubel. Lembrando que mais pra frente ainda vai ter uma nova carta, que é a Phantom of Yubel. Essa carta vem em Infinite Forbidden, então vai demorar um pouquinho para chegar. Ela é muito boa também, mas ainda tem um tempo. Bom, beleza, meus amigos. Então aqui nós temos o esboço de uma decklist. O deck de Yubel, ele tem uma grande premissa que, assim, o arquétipo foi criado para, é diferente de o deck estar sendo feito para, por causa dos novos suportes, beleza? Mas, basicamente, a Yubel, que é esse monstrinho aqui, que é o Yubel amarelo, de fato o nome dela é apenas Yubel, é um monstrinho de nível 10 e eles têm algumas propriedades, como não pode ser destruído em batalha, tá ligado? E aí quando batalha com o monstro do oponente, dá o dano no oponente, e trigam quando são destruídos. Então, basicamente, é mais uma espécie de Unchained. Por isso, inclusive, que nós usufruímos dos efeitos das cartas de Unchained aqui nesse deck, usando o Ayama, o Rage e um Charvara pelo menos, além de uma Trap, podendo usar um Shiyama, por exemplo. É claro que vai depender de questão de consistência e como que você vai fazer a tua build. Mas a parada do deck de Yubel é basicamente essa. Os monstrinhos não morrem em batalha, quando você bate dá dano no oponente, semelhante ao que o Mikanko faz, o que por consequência faz com que ele tenha essa fraqueza com relação a mesma que o Mikanko tem. Se o oponente não tem monstros lá, você não consegue bater em ninguém, mano, porque os bichos têm 0/0 de ataque. É todo feito no atributo Dark, com o tipo Fiend e monstro de 0/0. Então essa é a premissa, onde você também quer estourar as suas próprias cartas. Então essa aqui é a base do deck de Yubel. Nós temos como carro-chefe as cartas, né, a Spirit, que é essa menina aqui, que quando um ataque vai ser feito, você pode invocá-la pro Special Summon da mão, ela não morre em batalha, bababá. Mas para além disso, se ela é Special invocada, se ela é Special Summon, cadê? Meu Deus do céu. Se esse card é destruído... Ah, tá. Então tem dois efeitos, né? Se esse card é destruído, você pode fazer summon de um Yubel que tá banido na mão, deck ou cemitério. Faz summon de um Yubel. Observe que ela lista Yubel, entre aspas. Ou seja, ela tá falando especificamente dessa carta. A Spirit só invoca essa Yubel, beleza? E aí, pra além disso,
que quando ela é special invocada, você pode adicionar pra tua mão ou setar do teu deck uma spell trap que mencione a Yubel no texto. Então o arquétipo gira um pouco em torno disso, né? Então você não tem as spells Yubel. Você interage com cartas que listam a Yubel no texto, com exceção de alguns monstrinhos de main deck, como o Spirit of Yubel. Tem Yubel no texto, então é um Yubel Monster, né? Diferente da Yubel, que é só a Yubel mesmo, de fato, o monstro Yubel, tá? Então, essa aqui, dá pra dizer que essa carta é o coração do deck até então, tudo gira em torno dela. Observa que o efeito de quando ela morre pra poder invocar Yubel não é uma vez por turno, e você vai tentar abusar disso o máximo que você puder, beleza? Então, pra além disso, nós temos também o Sansara, que ele tem 2 efeitos, né? Você pode tributar ele pra fazer summon de um monstro Yubel do deck, então o Sansara sim consegue trazer a Spirit do deck, e pra além disso, ele tem mais outros 2 efeitos. Se ele estiver no campo enquanto a Yubel tá do lado, um Yubel monstro, na verdade, né? E o oponente tiver um efeito de monstro, você vai poder tributar o Sansara, e aí você substitui o efeito do monstro do oponente pra ser destrua um Yubel monstro no campo. A ideia é que se você tem, por exemplo, a Spirit e o Sansara do lado, o oponente tiver efeito de monstro, o Sansara se tributa pra poder destruir, se tributa, nega o efeito monstro do oponente e destrói uma Yubel que você controla. A Yubel que vai morrer seria o Spirit morre e traz uma Yubel do deck. Tá tudo conectado. E para além disso, na end phase, você pode trazer a Sansara Lotus do cemitério caso você controle uma Yubel, porque a Yubel tem um custo de manutenção de na end phase destruir um monstro teu, senão ela se destrói. Porém, a gente não vai precisar mais disso porque o deck tá mudando, beleza? Temos a Nightmare Pain, que pode destruir durante a main phase, pode destruir um Dark Monstro na tua mão ou face up para poder adicionar um Yubel ou uma carta que mencione, podendo ser as spells e traps. E temos também a trap, né, que é a Eternal Favorite, que ela tem 2 efeitos. Você vai fazer special summon de um Yubel de qualquer lugar, na verdade que tá banido no teu cemitério, ok? Que tá banido ou no cemitério. E nenhum jogador pode ativar cartas ou efeitos quando o monstro é special invocado. Mas para além disso, ela faz a principal questão do deck, que é dar um super poly. Porque se você controla um Yubel amarelo, que é esse Yubel aqui, ela tem o efeito de que você vai poder descartar uma carta, descarte uma carta e mande esse face up card do campo pro cemitério. Descarta uma carta e manda a trap do campo pro cemitério. Faz fusion summon de um fusion monstro do teu extra deck usando o monstro de qualquer lado do campo, incluindo um monstro Yubel. Então para poder ativar ela tem que ter a Yubel amarela, mas os materiais de fusão não precisa ser a Yubel amarela. Mas quem que você faz? Aí é que entra o grande trunfo do deck, que é que você pode fazer essa menina aqui, né? Essa fusão. Ela é feita com um monstro Yubel, então isso é monstro Yubel, isso é monstro Yubel, isso aqui não é, isso aqui não é, esse aqui é, por exemplo, tá? Tem que ter Yubel no nome. Mais um ou mais monstros de efeito no campo. Então se o cara tem 2, 3, 4, 5 monstros do lado do campo dele e você tem um Yubel, a tua trap usa a tua menininha, a tua Yubel no campo e todos os monstros do oponente, todos os monstros de efeito que ele tiver no lado dele, pra poder fazer a fusão que entra queimando 500 de dano pra cada material usado. Então assim, galera, o grande cerne do deck, explicando rapidamente, é isso, tá? No outro vídeo que eu já indiquei pra vocês, eu explico muito melhor as questões do deck, afinal de contas o vídeo é totalmente dedicado a explicar as coisas do deck. Aqui a gente vai tentar ver as coisas novas do deck. Então vamos para as novidades, uma vez que entendemos o básico do básico do básico do que o deck consegue fazer. Bom, agora a gente vai para questões das cartas novas, que temos aqui a Nightmare Throne, que é um campo. Esse campo diz o seguinte: quando essa carta é ativada, você pode pegar um Fiend com 0/0 de ataque do deck e adicione para tua mão ou destrua-o. Então, beleza, é um efeito muito bom, é um starter ótimo, esse campo é muito foda. Um Fiend 0/0 você pode colocar no DB, você vai encontrar vários, os Yubels estão inclusos, então ele não lista que você pega um monstro Yubel, você tem que pegar um Fiend 0/0. Spirit pode ser buscado, o Sansara pode ser buscado, ótimo, mas também ele busca o Dark Beckoning Beast, e o Dark Beckoning Beast ele é muito interessante, porque ele é um Fiend, né, 0/0, de nível 2, quando você faz summon dele você pode pegar a Spell, e a Spell pega outro dele, por exemplo, e aí ela ainda a Spell deixa você descartar uma carta para invocar um Fiend 0/0 do cemitério, então essa Spell invoca os Yubels do cemitério, e ainda, enquanto ele tá no campo, ele tem o efeito contínuo de que você pode dar normal summon de um Fiend 0/0. A ideia é que fosse outro dele, mas você pode trazer o Sansara. Então, o Beckoning Beast com o Sansara, ou o Beckoning Beast com o campo, ou uma combinação dessas cartas aqui, permite que você construa algumas jogadas. O que te dá uma camada a mais com as novas cartas, de poder fazer uma mesa final com umas negações muito interessantes. E o Beckoning Beast pode acabar virando um Djinn,
que é esse monstro que a gente usa no deck de Splight, que ele é feito com dois monstros de nível, dois monstros Dark, de nível 2, obviamente. Quando o oponente tiver um efeito de monstro, você pode detachar 2 materiais, nega ativação e se fizer, inflige 500 de dano no oponente. Então, quando você abre com combinação dessas cartas, você dá o Dijin early e você acaba comendo cartas como um Nibiru da vida, que o deck passa a tomar. Beleza, mas não é só isso, um campo não pode ter só um efeito de rota, é Yu-Gi-Oh! 2024. Ela tem outro efeito, que se o monstro Yubel que você controla deixar o campo por um efeito, você vai poder adicionar um Yubel monstro do deck cemitério ou banido pra tua mão que tenha um nível maior ou um nível menor. Eu percebi agora que eu fiz o combo errado, tá? Eu percebi agora que eu fiz o combo errado porque eu invoquei um Yubel. Mas eu tenho que trazer o monstro com um nível maior ou um nível menor. Então a gente é obrigado a usar esse cara aqui no deck e eu vou tirar uma dessa Yubel porque eu acabei de perceber que eu fiz o combo errado, beleza? Então, se o monstro Yubel teu sai do campo por um efeito, você vai poder trigar o efeito do campo e trazer o monstro Yubel, pegar pra mão e invocar ele pro campo. Mas tem que ser um nível maior ou um nível menor. Nesse caso, os Yubels aqui, ó, são nível 10, e aí eu posso pegar um Yubel nível 11, que é esse cara aqui, beleza? Então, tá bom, é basicamente essa a grande premissa do deck. Ele tem um outro efeito, né? Cadê? Pode acionar um Yubel monstro deck cemitério banido pra mão, special summon. Não, é só esses efeitos mesmo. Beleza, agora a gente vai pra outra carta nova, que é o Screamer. Ele também é bem interessante, ele diz que se você controla um Fiend, qualquer Fiend, você pode fazer soma dessa carta da tua mão e destruir um monstro que você controla, que seja Yubel ou que mencione a Yubel. É bem interessante porque te ajuda a fazer algumas jogadas de, por exemplo, o cara dar um Target Negate. Se o cara der um Target Negate na tua Spirit, e o efeito da Spirit de pegar a Spell Trap, que são bem importantes, é hard once por turn, o de destruição não é. Então, deixa eu até olhar aqui de novo, né? Se bem que não tem. Você pode somente usar cada dos seguintes efeitos uma vez por turno, isso. Então esse outro efeito é, de fato, hard once por turn. Então, e as spells são muito importantes. Se você dá a Spirit e tem o Screamer na mão, a Spirit vai tomar um Target Negate, você, boom, dá o Screamer em chain, invoca e mata a Spirit. Serve como um Kirin. Um Fire King Kirin no deck de Snake Eye, por exemplo, o que é interessante, né? Porque aí você triga a tua Yubel que morre e pega uma carta e o efeito dela, que tomou alvo de ser negado, continua resolvendo. Mas para além disso, de fazer isso aqui quick, ele tem um outro efeito, que você pode banir essa carta do cemitério e faz summon de um Fiend 0/0 da tua mão ou cemitério. Mais extenders. Então essas cartas dão um fôlego pra gente fazer uma mesa que a gente não fazia antes. O deck antes era totalmente focado em fazer a porra de um super pole, jogada de unchainedzinho ali e tal. Mas era bem estranho. Apesar de ser um deck ok, competente, dá pra você jogar no local e tal, dar um super pole maneiro, mas era muito estranho, era muito fraco. Essas cartas dão um volume muito maior do que o deck tinha até agora. Agora, um outro detalhe dessa carta aqui que é importante frisar, vamos ler a segunda parte de novo, né? Porque a primeira parte cita um Fiend 0/0. Agora, a segunda parte diz que, uma vez por turno, se um face-up Yubel monstro que você controla deixar o campo por um efeito, você pode adicionar um monstro Yubel do deck cemitério banido pra tua mão, cujo nível seja um nível maior ou um nível menor. Faz summon ignorando condições de summon. Tem um problema aqui, ele não lista essa carta. O campo não lista essa carta, ou seja, dentro do deck, o Nightmare Throne não é buscável. Então, a melhor carta do deck, apesar da Spirit ser o coração, mas essa carta aqui, ela é muito boa, ela não é buscável, tá? Então tem esse problema e se pá, tem que ter um Terraform que eu não botei aqui, porque precisamos chegar no Nightmare Throne, ele faz tudo acontecer. Então tem esse lado ruim, eu não sei porque que a Konami não fez isso, de modo em que a Spirit pudesse buscar uma carta, uma Spell Trap que lixe Yubel, e aí você, que lixe não, né, que lixe a Yubel amarela, e você pudesse pegar o campo, mas você não pode, porque o campo não lista a Yubel amarela, então a Spirit não busca essa carta. Entendido? Isso piora o deck, com certeza. Se pudesse buscar outro mundo, cara, a gente estaria... O deck seria muito melhor, mas não pode. Então vamos nos contentar e entender o motivo disso, né? Beleza, agora a gente passa para a última carta nova que tem, que é o Valdrath, que ele é um monstro que é feito com 2 ou mais monstros de nível 10. E quando o oponente tiver uma carta ou efeito, Quick Effect, você pode detachar o material dessa carta. Negue a ativação e você pode detachar o material... Como é que é? Negue a ativação e você pode detachar o material dessa carta e destruir uma carta no campo. Então... você tem duas opções. Ele só nega, ele não destrói. Ele nega a ativação do efeito. Você pode chamar essa carta, nega a ativação. Ativa um efeito de monstro, detacha, nega a ativação. Beleza. Mas, se você quiser, você pode detachar um outro material e destruir uma carta no campo. Então,
pode acontecer de você querer negar e destruir o mesmo monstro. Aí ele detacha 2 pra negar e destruir o mesmo monstro, porque ele apenas nega, ele não destrói. Mas você tem a possibilidade de negar um efeito e matar outra carta, o que é bem interessante. Esse monstro, ele é parrudo, ignorante. E além disso, no começo da Damage Step, esse card com materiais atacou, você pode destruir uma carta no campo, sem dar alvo. Se esse monstro que foi Exceed invocado é destruído, você pode destruir uma carta no campo também. Então, para além disso, ele tem esses outros efeitos que vai levando carta do oponente, como se fosse um Swarm Ship, por exemplo, né? Ou então ele mata as suas próprias cartas para poder trigar elas. Então, esse monstro é muito bom, ele é foda, tá? Mas essas são as novidades que tem pro deck de Yubel. E como que isso muda? Como que isso ajuda o Grêmio? É o que a gente vai acompanhar a seguir, porque eu vou tentar mostrar pra vocês uma jogadinha de One Card Play aqui, que é o seguinte. Nós vamos começar com Nightmare Throne, entra na main phase, ativa ela e vai poder pegar o Sansara. Normal Sumo Sansara efeito, tributa e traz a Spirit do deck. Spirit efeito, quando ela é Special invocada, né? Você vai poder buscar uma spell que lixe Yubel. Então pega o Nightmare Pain. Nightmare Pain ativado, destrói um Dark da mão ou campo, destruir aqui a Spirit e vai poder buscar agora uma carta que lixe Yubel. Pegamos o Screamer, porque o Screamer lista a Yubel amarela, ou o monstro que mencione a Yubel. Então ele tá dentro das condições que a gente precisa. Com o Screamer na mão, agora a gente vai pegar os dois efeitos, né? Primeiro o efeito da Spirit que morreu, depois o efeito do Nightmare Throne, já que o monstro Yubel saiu do campo por um efeito de carta. Triga ambos, Spirit, Nightmare Throne. Aqui eu errei. É porque por algum motivo eu não me liguei nisso de que tem que ter um nível maior. Então eu tirei, mano, por que tem que usar esse Brick? O Brick é essa carta aqui, ó. Por que eu tenho que usar esse Brick, tá ligado? Não, vou manter duas Yubel e foda-se. Não pode. Tem que usar aquele cara. Não vai mudar no final da jogada, tá? Mas vai ter que ter aqui, ó, vai ter que ter o Incarnate, que é esse cara. Beleza? Então, ignorando isso, finge que aqui é um Incarnate. E aqui, de fato, é a Yubel que veio pelo efeito da Spirit. Ok? Continuemos. Como eu controlo ali um Fiend, eu posso invocar o Screamer. Juntei a Yubel e o Screamer e o Incarnate ficou aqui do lado. Para poder fazer um Link 2. Fizemos aqui o Unchained Yama. Yama efeito, pegou aqui um Charvara. Detalhe, vai ter muita variação de jogada que você pode fazer com esse deck, tá? Muita variação. E esse não é o melhor combo. É um exemplo de jogada apenas, tá? Pegamos aqui o Charvara. Você vai linkar os dois no campo, ou o Incarnate e a Yama, para poder fazer o Unchained Soul of Rage. Nisso, o Screamer no cemitério bane para trazer um Fiend 0/0. Trouxe aqui a Spirit de novo, porque o Charvara vai estourar a Spirit no campo. E se invoca. Isso triga a Spirit, que morreu de novo, e traz uma Yubel do cemitério, mas a Yama viu uma carta morrer, então ela também traz um Fiend do cemitério. Nisso, a Yama traz o Spirit e o Spirit que morreu traz a Yubel, ok? Porque o Incarnate que tá aqui no cemitério não poderia ser invocado. Beleza, agora nós vamos juntar os dois nível 10 para poder fazer um Valdrath. Tá ele aqui no campo, brabaço, em defesa. Juntei os outros dois e fiz uma Princesinha do Amor. Princesinha do Amor é Fiend. Então, estamos aqui, eu nem sei se tem alguma carta que dá lock, não parei pra ler, mas se tiver, foda-se, porque eu não tô locado. Quer dizer, tô dentro do lock, né? Então, o Charvara pro cemitério, eu posso trazer um Chamber do deck setado. Princesinha do Amor efeito, traz um fogo do cemitério, trouxe o Charvara, juntei os dois e fiz um Swarm Ship. Esse é o fim do turno. Então, aquelas jogadinhas da Yubel, ter que pagar o custo de manutenção na end phase pra poder ficar no campo e a trap de Super Pole ficar ligada, não é mais a minha prioridade, não é mais onde eu vou chegar. Onde eu vou chegar é uma jogada dessa, uma jogada de combo, de camadas de jogadas, tá ligado? O que dinamiza muito o deck com relação ao que ele era antes. Com essa mesa, o que eu tenho? Passando pro oponente, eu posso dar um Chamber. Esse Chamber vai poder trazer o Rage do cemitério, que eu deixei ser tupado especificamente pra isso. O Rage tá aqui. O Rage no campo, ele vira... ele ia ficar na zona do animo, então eu tirei e eu não quero que ele fique na zona de Mech Knight. Então eu coloquei ele aqui do lado, beleza? Aprendam. Então, Rage efeito vai chupar o monstro do oponente pra poder virar um Little Knight. Lembrando, a ordem de interação não precisa ser essa, eu só tô dando um exemplo, tá? Chupou o monstro do oponente, fez um Little Knight come a carta do cara e depois, se tiver algum outro, Little Knight foge. Pra além disso, se o cara fizer um sumo, a Princesinha do Amor volta matando o Swarm Ship e traz aqui a princesa. Eu tenho um Link 2 no cemitério que é o Rage, então o Swarm Ship pode trazer o Rage do cemitério. Quer dizer, não pode porque a princesa tá locando, então nada vai acontecer. Mas se algum desses links daqui morrerem, o Swarm Ship mata outra carta do cara. E nisso eu ainda tenho os efeitos do Valdrath, né, que eu vou poder fazer
pra poder trigar alguma coisa. Ainda tem o Nightmare Pain, que vai ser um potencial follow-up, que eu posso estourar esse merda aqui, que talvez não vai ter mais materiais, e quando ele morre ele mata uma carta do cara, o Nightmare Pain vai poder buscar uma carta, e eu continuo jogando dessa forma, né? Então, esse aqui é um esboço de combo, tá? E caiu a porra da conexão do DB, é óbvio. Então, cara, o deck de Yubel ficou bem atrativo, bem interessante. Com relação a preço, não é o ponto aqui, né? Porque já não era barato, os caras aumentam o preço das cartas, então vocês sabem como é. Mas ficou interessante. E é um potencial competidor, se não pra esse meta, assim, muito ferrenhamente, em breve. Em breve, esse deck tem potencial, ele tem coisas interessantes. Lembrando que eu não falei nem nada do Super Poly. O Super Poly, que foi o diferencial do vídeo que eu fiz apresentando pra vocês, aqui não foi citado, porque ele ainda tem isso. Inclusive o Super Poly tá aqui, né? Uma parada é você levar a mesa do cara pra poder fazer um Garura, um Mudragon, beleza, mas eu poder chupar todos os bichos do cara pra poder transformar numa fusão que eu tenho no meu deck naturalmente e limpar a mesa dele inteira, é uma possibilidade que nenhum outro deck tem. Nenhum outro deck tem. Mas esse deck tem isso a seu favor. Se você quiser, você pode usar a Chronicle, que pega esse Super Poly. Eu acho meio merda, mas você pode usar. Tem a própria Trap, que dá o Super Poly também, o que é bem interessante. Você pode usar esse monstro aqui, que ele mostra o nível 10 da mão, invoca o nível 10 pra você, e se invoca no campo do oponente, ele tem 3.000 de ataque, então é bom pra você dar ele pro oponente e ficar batendo nele pra poder dar o dano no oponente até que o oponente morra, que é semelhante ao que o Mikanko faz também, né? O Mikanko tenta fazer a mesma coisa. Você pode usar Escape, você pode usar o Shiyama, você pode usar Caesar, você pode usar uma pá de coisa, mas é isso, cara. Agora resta você tentar conhecer melhor o deck e ver qual é a melhor opção, mas que o deck é interessante, ele é. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.